Boa tarde, gente. Boa tarde. Estão bem? Graças a Deus. Que sejamos gratos, né, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez e termos a oportunidade de fazer essa troca tão bacana e conversarmos sobre uma matéria que é tão importante, tão essencial, da qual a gente carece tanto no dia a dia. Às vezes, não sei se vocês percebem isso, se a gente se distancia um pouquinho do direito processual civil, ele faz uma falta na prática, né? Ou a gente percebe, em meio à relação processual, o quanto, às vezes, dominar um pouquinho da técnica processual realmente faz a diferença, né? Não é nada que realmente possa passar desapercebido. Na aula passada, para quem não estava aqui, a gente conversou bastante sobre o cumprimento de sentença que tem por escopo o pagamento de quantia, que é um cumprimento de sentença que mais se avoluma na nossa prática forense, né? Se a gente observa dados, inclusive da Justiça em números, o volumes de cumprimento de sentença que impõe pagamento de quantia que a gente tem hoje no cenário brasileiro, eu diria a vocês, no cenário baiano, é realmente considerável. Mas eu queria convidar vocês, para esse primeiro minuto da aula, a reflexão de que, apesar de termos um grande número de decisões que impõem pagamento de quantia, especialmente a partir da década de 90, a gente começou a lidar com a chamada tutela específica. A gente precisa começar a trabalhar desse ponto zero. O que seria, Sabrina, esse movimento de tutela específica? A tutela específica é bem conceituada por Marinoni, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Marinoni, né? Esse processualista do Sul, como uma espécie de tutela diferenciada. Para mim, na minha humilde opinião, a pessoa que melhor fala com clareza, com simplicidade e, ao mesmo tempo, com profundidade sobre tutela diferenciada é Luiz Guilherme Marinoni. Inclusive, ele é, só a título de curiosidade, doutrina italiana. É engraçado como a gente importa o conhecimento de Marinoni para a Itália, porque ele realmente trata muito bem dessa tutela diferenciada. Tutela diferenciada que é um movimento através do qual a gente busca mudar uma estrutura cultural no nosso país, a qual nós todos estamos adaptados, que é a cultura ressarcitória. Há um problema entre vizinhos, um desses vizinhos é considerado antissocial, ele produz um ruído, ele traz uma perturbação ao sossego, e dentro da cultura brasileira de outrora, a ideia era, vamos então reparar esse dano. Não há ferramenta suficiente que possa impedir a prática desse ilícito. É preciso fazer alguma coisa. O nosso sistema processual, ele não tinha uma ferramenta hábil para forçar alguém a fazer alguma coisa. Ainda hoje, a gente sabe, na pele, advogando, vocês como defensores, eu como advogada privada, que não é fácil o cumprimento dessa obrigação. Especialmente se ela é personalíssima, porque vocês vão de concordar comigo que a gente não pode puxar o sujeito pelo cabelo e dizer, bora, vai, instala agora. Nesse exato minuto que a gente está começando a exposição, uma pessoa acabou de me escrever aqui, eu nem vou poder atendê-la agora, estou com a minha mãe de alta e o Plan Service se recusa a instalar uma home care. Nós estamos pensando em obrigação de fazer. E a cultura da gente era, repara, a chamada cultura ressarcitória. O Brasil tem a sua origem na cultura ressarcitória. Na década de 90, quando o CPC, ainda de 73, começa a passar por essas transformações, é que aí vem a lume essa tutela diferenciada. Tutela diferenciada que traz uma série de consequências. Primeira consequência, a necessidade de que o judiciário se equipe e possa se estruturar para fazer valer essas tutelas diferenciadas. Tutelas diferenciadas que podem se dar através de um fazer, tutelas diferenciadas que podem se dar através de um não fazer. E eu ainda lembro-lhes, há uma terceira espécie de tutela diferenciada, que é a tutela da entrega de coisa, que a gente vai trabalhar no próximo encontro. É a terceira espécie de tutela diferenciada. Eu sempre brinco com vocês, se tiver alguém aí me acompanhando, que é aquela tutela devolva que não é seu, porque se fosse nossa, a gente não teria que devolver. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Tutela de entrega de coisa, não é meu. Tanto não é meu que eu estou sendo compelida judicialmente a devolver, né, um determinado bem, uma determinada coisa. É dentro desse cenário, especialmente em 1994, que a gente começa a se preocupar com essa tutela diferenciada. Mas o CPC não tinha ferramentas.
Ele não contava com um apoio logístico para que o juiz pudesse forçar os indivíduos a cumprirem essas obrigações. Vem, então, a terceira etapa da reforma do CPC instaura o cumprimento de sentença dessas obrigações, estabelecendo de antemão o que a gente vai chamar de tutela diferenciada versus poder de efetivação. O que é esse poder de efetivação? E utilizem muito ele, invoquem ele nas petições de vocês, no cotidiano de vocês, diante das necessidades de vocês. O poder de efetivação é um conjunto de ferramentas que passam a se estabelecer a partir do momento que a tutela diferenciada cresceu no Brasil. Porque, como eu dizia, antes o juiz tinha que converter a obrigação rapidamente em perdas e danos e nós lidávamos com a cultura ressarcitória. Quando cresce a tutela diferenciada, o sistema, o legislador, de antemão, como contrapartida, disse, olha, excelência, agora você tem nas suas mãos o chamado poder geral de efetivação. Diante de obrigações específicas como estas, eu vou lhe aparelhar de ferramentas que possam servir de base para o cumprimento dessas obrigações, chamadas as ferramentas de medidas de apoio. Medidas de apoio são as ferramentas do poder geral de efetivação. Esse poder geral de efetivação, que se perfaz por medidas de apoio, começa a fomentar no Brasil a cultura da multa. Lembrem comigo, especialmente uma multa, que dentro desse movimento a gente traz, a gente resolve trazer do direito francês, que é ainda hoje uma das multas, se não a multa mais famosa, sobre a qual a gente mais fala, e inclusive a gente discute, que é a chamada astrentes ou astraentes. Ela é a filha primeira do poder geral de efetivação. A multa pecuniária, através da qual o juiz, nos seus comandos, em tutelas de urgência ou em sentenças, já passaria a ter autorização de fixar para fins de compelir o cumprimento das obrigações. E é dentro desse movimento que a gente descarta o processo de execução para essas obrigações que impõe fazer ou não fazer. Dentro desse momento, vem o CPC e passa a estabelecer... o pessoal que está lá acompanhando, um abraço aí para o pessoal. Tomando um cafezinho também, não tem jeito, né, gente? Um abraço para vocês, viu? Precisando, estamos às ordens. Mas, como eu comentava, é dentro desse movimento que a gente traz, então, as chamadas medidas de apoio, e dentre essas medidas de apoio para a concretização dessa tutela diferenciada vem essa multa. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês. Em 94, a gente instala o cumprimento de sentença para as obrigações de fazer ou não fazer. 2, daí cresce o chamado poder geral de efetivação. 3, estão aí as chamadas medidas de apoio. Dentre as medidas de apoio, como vocês aí estão anotando, está a chamada astrentes, como a gente chama. Tem gente que chama de astrentes, tem gente que chama de astreintes, mas ela é realmente uma exportação do direito francês que a gente traz para o Brasil com o objetivo de fazer com que as obrigações pudessem ser satisfeitas. Porque sabe-se, e eu já fiz uma pesquisa sobre isso, que o brasileiro, não estamos nos diminuindo. Mas o brasileiro é um dos povos mais descumpridores das decisões judiciais. Inclusive, tem um outro processualista que eu adoro, chama Marcelo Abelha Rodrigues. Há um estudo do Marcelo que ele diz que o brasileiro é um fiel descumpridor. Vocês têm noção disso? Fiel descumpridor das decisões judiciais. E aí, a partir desse contexto, que essa multa ela começa a ser implementada no Brasil, e pensem comigo, ela vira uma febre, inclusive, podendo ser determinada de ofício pelo juiz no próprio escopo da sua decisão judicial. Quer nós estejamos em sede de tutela de urgência, quer nós estejamos em meio à sentença. Sentença esta que está atrelada a um cumprimento de sentença a partir de 94. Sobre essa multa, ela pode ser determinada de ofício, ela faz parte do poder geral de efetivação. Eu recebo muito esse questionamento, mas Sabrina, quando a gente está do lado oposto, imagino que vocês estejam representando um assistido. Aí, de repente, vocês se questionam, olham lá as peças do colega, mas o colega não pediu a fixação da multa? Como assim esse juiz, ele vem fixar? Essa decisão não seria extrapetita? Não. A gente tem uma disposição. Está lá, se vocês quiserem anotar, nos artigos 537 e também vale conferir o 538, que autorizam expressamente o juiz a fixação desta multa de ofício. Ela pode ser determinada independentemente de requerimento. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu vejo, inclusive, as petições dos colegas dizendo assim, descabe essa multa
tendo em vista que não houve requerimento da parte. Mas veja, isso não está em discussão. Não há necessidade de requerimento expresso da parte. Acho que é razoável que nós requeiramos, mas mesmo que nós não tenhamos feito essa solicitação, essa multa ela pode ser imposta de ofício. Esse é um ponto de partida. Há também questionamentos, e aí eu quero discutir isso com vocês, em relação ao valor dessa multa. Qual o valor? Qual o valor e qual é a periodicidade dessa multa? Vejam só, o valor ele pode ser e deve ser definido à luz de cada caso concreto. O CPC chega a comentar, e é importante também que vocês saibam, que mesmo que no contrato você tenha estabelecido essa multa, porque essa multa ela pode vir inserida dentro de um escopo contratual, será possível o juiz majorá-la ou minorá-la para buscar um equilíbrio daquela equação financeira. Então, à luz de cada caso concreto, cabe ao magistrado essa definição. Uma crítica que eu faço, e aí eu, claro, quero ouvir vocês que estão aí no interior, vocês que estão aqui comigo agora, percebam que alguns juízes, eles acabam desprezando a potência dessa multa, de acordo com o efeito colateral que surge a partir dela. Percebo muito, e eu lhes confesso, fico verdadeiramente arrasada quando alguns juízes dizem assim, fixo multa de R$1.000 dia, eu não sei se vocês já viram isso, fixo multa de R$1.000 dia, observado o limite do teto de R$20.000. Veja só, o poder de um discurso como esse. Se ele está fixando a multa de 1.000 e ele está dizendo que o limite é de 20, ele não está ocupado com a natureza dessa multa e a sua veia finalística. Porque a partir do momento que eu, como devedora, reflitam comigo, sei que o teto da multa é 20.000, eu já tenho o parâmetro da extensão desse poder geral de efetivação. Mas, Sabrina, e de onde surge essa ideia de muitos juízes que estabelecem tetos que não estão na lei para essa multa? Surge em razão do crescimento dessa multa nos últimos anos. Somando ao que eu comentei com vocês, como o brasileiro é fiel descumpridor, a multa ela entra em cena no judiciário e ela vai crescendo assustadoramente. Nós já discutimos milhões de vezes no STJ, milhões e milhões de processos, e eu estou esperando que surja uma tese repetitiva nesse sentido, de processos cuja multa ela chega a ser o triplo do valor do objeto principal da demanda. Consegue entender o que eu estou lhe dizendo? Se não, a gente tem cifras de multas milionárias. Porque essa multa, por vezes, e na maioria das vezes, ela é diária. Então, pensa comigo, o juiz vai e fixa essa multa de 100 mil, ou R$100, perdoe-me, diária. Ela vai e fixa, a juíza fixa a multa de R$1.000 por dia de descumprimento. Há casos em que as partes chegam a descumprir por meses essa obrigação. E aí você tem uma multa que vai crescendo em proporções estratosféricas. O valor, muitas vezes, chega a ultrapassar o objeto principal. E aí o que é que acontece? Olha que situação. A multa cresce, ela ultrapassa o objeto principal, o devedor, ele já é destemido ou ele não tem uma crença das mais razoáveis acerca daquela multa, isso vai parar no tribunal. Aí o tribunal começa essa discussão. Qual é a natureza da multa? Ela é acessória? Ela pode realmente sobrepujar o principal? E nos últimos anos, eu preciso ser clara com vocês, até o CPC de 2015, já eu chego nesse ponto, mas até o CPC de 2015, era praticamente um desacerto social, quase não sai, uma blindagem social essa questão da multa, porque quando a gente chegava ao tribunal, ela sofria uma redução considerável. Então, nós já criávamos, como é que eu posso lhes dizer, devedores monstrinhos, porque eles sabiam que as multas elas seriam fixadas em juízos de primeiro grau, consideravelmente. Quando se chegavam aos tribunais, inclusive isso aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, voltava-se a discussão da natureza jurídica do Instituto. Quando se discutia a natureza jurídica do Instituto, qual era a consideração? A multa é acessória, na medida em que ela é acessória, ela precisa seguir o principal, vamos o quê? Reduzi-la. Inclusive, isso acomete milhões de pessoas em situações delicadíssimas. Quando a gente coloca, por exemplo, obrigações de fazer que envolvem a manutenção da vida, questões que estão relacionadas a casuísticas de saúde. E, por vezes, o processo ele fica delicado, porque em meio a uma obrigação específica, às vezes a pessoa falece. E aí você tem, não é, a necessidade, inclusive, de conversão desse cumprimento em pagamento de quantia, só que tem uma conta lá, que é a conta da multa.
Essa multa, agora é um assunto muito importante. Ela pode ser fixada de ofício, a requerimento, o valor será fixado pelo magistrado, a recomendação é que ele use a proporcionalidade. A pergunta agora, a partir de quando ela começa a valer? Esse assunto também eu preciso discutir com vocês. A partir de quando, Sabrina, eu começo a me sujeitar a essa multa? É a partir do instante, e aí eu vou fazer uma consideração até crítica, tá? É a partir do momento em que ela é fixada e a parte é devidamente intimada através do seu procurador, ou há uma necessidade de intimação pessoal? Antes do CPC de 2015, o CPC anterior era completamente lacunoso. Porque, conforme início da minha exposição, o cumprimento de sentença só veio em 94. E aí, em 94, o código tentando se arrumar, arrumaram lá também alguns dispositivos de cumprimento e inseriram as disposições meio que incompletas do cumprimento de sentença. O STJ vem com uma súmula, que é a súmula 410, e diz, olha, esta multa, ela só poderá incidir com a intimação pessoal do devedor. Então, vejam só, uma coisa é fixar a multa, não sei se vocês concordam comigo. Outra coisa é intimar pessoalmente o devedor. Milhões de casos no Brasil inteiro, diante dessa súmula, problematicíssimos, de multas, por exemplo, já fixadas há um mês, faz a conta básica, a R$1.000, e o devedor não tinha sido o quê? Intimado pessoalmente. Inclusive, nos autos, quando você olhar, diz, meu Deus, a multa já tem 30 mil, a multa já é de 60 mil, já tinha credor fazendo conta, se duvidar, já tinha credor fazendo crediário, né? Já tinha, enfim, e a multa, ela nem tinha, né, a sua imposição imposta. Aí vem o CPC de 2000. Gente, preste atenção que eu não vim trazer a paz. Aí vem o CPC de 2015 e diz o seguinte: é a partir do momento em que a multa é fixada, viabilizada a intimação de praxe, ou seja, a intimação em favor do procurador, que a multa ela vai ser imposta. Aí começamos a lidar com essa realidade. O CPC de 2015 modifica a logística e diz que é a partir do momento da intimação do procurador habilitado que vai se fazer a incidência dessa multa. Esse ano, 2019, essa pauta chegou à STJ. De novo, porque começamos a discutir, não é? E aí? E agora? Ainda vale a súmula 410? A súmula 410 vai ficar como? Porque agora os juízes estão querendo fazer com que a multa se torne execuível a partir da intimação do procurador. Como é que a gente vai lidar com a realidade dessa multa? E, gente, a decisão é da terceira turma, que a gente sabe que, por vezes, não se harmoniza com a quarta turma. É triste, mas a gente sabe que as duas turmas do STJ no nosso país, a gente inclusive tem um celeiro de decisões antagônicas, o que eu acho particularmente uma aberração, porque a gente está no STJ, não é? E a gente não pode estar lidando com esse tipo de realidade que ainda é comum no nosso país. Mas uma das turmas do STJ, em 2019, diz ainda é aplicável a súmula 410. Ou seja, a terceira, exatamente, diz não, é aplicável, é precisa, é válida a intimação do devedor. A doutrina convulsiona. O pessoal, inclusive, tem síncope, porque diz, gente, como é que pode o STJ querer trazer uma interpretação diversa da lei a que ele cumpre interpretar? Porque a lei, ela passa a estabelecer um outro gatilho para a incidência dessa multa. E a finalidade da lei, o que é que a doutrina critica o STJ? É tornar a tutela efetiva. É muito difícil lidar num contexto social com a intimação pessoal de um devedor desse, que já é um descumpridor quanto mais daquela obrigação. Não é? Ele já está dentro de um processo em curso, uma lide que já está instalada há muito, e aí não se concebe muita justificativa do porquê da manutenção dessa intimação social. Que, inclusive, ao revés, você cria para o próprio devedor uma busca estratégica para ele tentar impedir a realização dessa intimação, que é uma intimação pessoal. E como eu estou lhes dizendo, se eu fosse catalogar aqui, a gente passaria a tarde ou invadiria a noite processos com multas que já estavam alçadas em R$500 mil, por exemplo, quando você ia constatar nos autos, não tinha o quê? Intimação pessoal. E a multa, ela então não seria aplicável
Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês todos. Para mim, o que me preocupa mais, para além da multa, é algo que eu percebo, é um desrespeito com o credor. Porque a gente, no Brasil, tem uma cultura, com muitas exceções, mas a gente tem, de lamentar o devedor. A gente tem uma cultura discriminatória com o réu e a gente tem uma cultura de lamentação com o devedor. Percebam, é cultural. É a menor onerosidade ao executado. Aí a gente traz uma... Mas o que hoje se resgata? Mas e cadê? Hoje, inclusive, a doutrina, usem isso nas peças de vocês, fala em dignidade do credor. Porque só se fala assim, enriquecimento ilícito, percebam. Ah, porque credor tá... O credor é a vítima. Aí a gente traz na peça, porque ele está enriquecendo ilicitamente. Mas veja, ele está buscando tutela jurisdicional, né? Que a gente busca, inclusive, usar, eu sempre digo isso, o termo enriquecimento sem causa, enriquecimento desproporcional, mas ilícito, como se o próprio credor, que é a vítima e que busca a tutela jurisdicional, ele estivesse cometendo um ilícito, e aí a gente desnatura a finalidade desse projeto. Tem essa decisão, é de 2019, mas muitos juízos de primeiro grau têm mantido a logística do CPC, que é a da intimação. A partir do momento que é fixada, realizada a intimação de praxe, já se faz a incidência dessa multa, que agora, feita essa observação, surge dentro de um outro contexto. Além da multa, entenderam a questão da intimação? Além da multa, o juiz pode, Sabrina, cumular medidas executivas nesse cumprimento? Há essa possibilidade? Fixada a multa, ele estaria engessado? E aí, vejam só, como eu comentei há pouco, o sistema, para tornar a tutela efetiva mais específica, vai permitir ao magistrado usar as medidas de apoio que eu comentava com vocês. Tradicionalmente, as medidas de apoio estavam lançadas na lei. Multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, paralisação de obras, a paralisação de atividades nocivas, a remoção de pessoas, medidas estas que, fique claro, podem ser cumuladas. Então, vocês podem sim, uma vez que vocês já estejam num cumprimento de sentença, em que haja insistente descumprimento, peticionarem e requererem nos autos que aquela multa seja, por exemplo, cumulada. Até o CPC de 2015, essas medidas de apoio eram típicas, como eu comentava com vocês. Sabrina, o que é que você quer dizer usando o termo típicas? Eram medidas que estavam na lei. O juiz usaria multa, não sendo multa, busca e apreensão, emissão na posse, remoção de pessoas, como eu estou lhes dizendo, paralisação de obras, paralisação de atividades nocivas. O leque das medidas de apoio era o leque que estava disposto na lei. Como a tutela efetiva é uma norma fundamental do Código, perceba que a simples consulta do artigo 139, inciso 4, vai nos trazer uma conclusão diferente sobre o contexto atual, inclusive para essas obrigações que impõem fazer ou não fazer. O artigo é o 139, inciso 4. O 139, inciso 4, passa a permitir ao juiz a utilização de medidas de apoio atípicas, na medida em que ele não está mais atrelado à utilização das medidas de apoio que a gente vai chamar de típicas, como busca e apreensão, a disposição relacionada à multa, a questão relacionada à emissão na posse, e surgem as chamadas medidas executivas atípicas. Medidas executivas atípicas que têm feito aí tem tido um grande destaque dentro da lógica da ampliação dos poderes do magistrado e desse cumprimento que nós estamos estudando, que é o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer. Fala-se, inclusive, em criatividade judicial. Só tem que tomar um cuidado específico com a criatividade, porque essa criatividade, por vezes, ela não pode perpassar os limites da proporcionalidade. Mas se a gente consulta o 139, inciso 4, lá está clara a informação de que o juiz pode se utilizar de todas as medidas que ele entenda razoáveis para o cumprimento da obrigação. E a gente tem decisões aqui no Estado, por exemplo, envolvendo questões aí tormentosas da Fazenda, de uma situação específica envolvendo medicamentos para câncer. Essa decisão foi do ano passado. Então, era uma ação que tinha por objetivo a obrigação de fazer, né,
a implementação dessa medicação. E, em razão lá dessa criatividade, e dentro de uma alegação de um descumprimento quanto mais, autorizou-se, e a parte era a Fazenda Pública, que parte da dotação orçamentária do governo do Estado, que estava disponibilizada, não sei se vocês viram isso, para campanhas publicitárias, ela fosse bloqueada judicialmente para a aquisição desses medicamentos. Veja que eu tenho um leque de situações enormes aí a considerar, né? Inclusive, essa decisão, que é uma decisão de medida judicial atípica, e que está dentro desse 139, inciso 4, beirou discussões que envolviam a própria lógica de separação de poderes. Porque como se dissesse assim, mas o judiciário agora ele quer se imiscuir na dotação orçamentária do valor que vai para a publicidade e para a exposição em outdoors, em mídias eletrônicas, e aquela dotação de saúde que vai para a saúde, a logística assistencial. O fato é que se determinou. O mesmo, eu não sei se eu comentei com vocês na aula passada, era mais uma obrigação de fazer uma candidata já aprovada num concurso para um órgão da administração estadual, processo da primeira vara de juizado de fazenda pública, em insistente descumprimento, o Estado, em meio a esse cumprimento que nós estamos estudando, o juiz tinha imposto multa, o juiz tinha imposto uma série de medidas, o Estado continuava a descumprir a ordem judicial, ele mandou oficiar a Coelba, determinando que a Coelba bloqueasse o fornecimento de energia elétrica daquele órgão, sob pena, na verdade, que se determinasse de imediato a nomeação e posse da candidata, sob pena de que ele oficiaria a Coelba para, em X horas, bloquear o fornecimento da energia elétrica do órgão. Gente, essa decisão, que é pública e notória, que é de José Evandro, que está na condução da Vara de Juizado de Fazenda Pública, ela é caso de estudo mundial, porque se discute, nossa, até que ponto caberia ao judiciário adentrar em questões que envolvem a administração? Até que ponto o judiciário pode se imiscuir em questões que estão atreladas ao interesse público? E aí começa a se discutir, né? E o interesse privado sobre esse interesse público se sobrepõe? Qual é a lógica disso? Teria razoabilidade que o magistrado invadisse a esfera da administração até esse ponto? O tema é interessantíssimo. Agora, uma coisa eu posso lhes dizer. A autoridade para tornar as medidas atípicas está na lei. Os juízes têm nitidamente mais poder para a efetivação das tutelas do que já tiveram outrora. Porque, como eu estou lhes dizendo, antigamente ele tinha uma relação fechada e hoje a lei diz: utilize todas as medidas, todas que você entender convenientes para aquele caso concreto. A saída está na justa medida. Essa questão, a quem interessar, os meus queridos que estão aí nos acompanhando também através da transmissão, do duelo entre a supremacia do interesse público e do interesse privado, está muito bem marcada, especialmente quem está aqui no núcleo de saúde. Alguém de vocês faz saúde? Vocês fazem saúde aí no interior? Ou fazem tudo, né? Não sei dizer tudo, né? Clínicos gerais, como a gente diz. Citem bastante, tem duas pessoas que eu acho que são referências hoje, principalmente quando a gente tem tutelas em que, por exemplo, a gente vai enfrentar, vocês aqui vão enfrentar o Estado para questões de tratamentos caríssimos, né? Doenças que são especialíssimas e que vão onerar o Estado. Tem duas referências, que uma delas é Gustavo Amaral Santos, e ele fala muito nisso, em reserva do possível e mínimo existencial. Ele trabalha muito essa questão da reserva do possível. E tem também o Daniel Sarmento, clássico Daniel Sarmento. Daniel Sarmento, hoje, ele fala, é uma tese desafiadora. Você lê, você se apetece, você pode até não concordar, mas ele criou uma lógica da supremacia do interesse privado em detrimento do interesse público. A lógica é inversa, porque todos nós estamos habituados à supremacia do público em detrimento do privado. E aí ele cria a lógica da supremacia do interesse privado em algumas situações em detrimento do interesse público, trazendo a preservação de valores, de questionamentos que estão atrelados a essa lógica inversa. São teses muito bem colocadas nessas situações em que você tem um particular dentro de um contexto especialíssimo, né? Porque se eu aplico a lógica de um cumprimento de sentença tradicional, eu já vi decisões judiciais, por exemplo, e eu não gostaria nunca de estar na pele desses magistrados que dizem: eu não vou autorizar essa cirurgia
para esse particular que tem uma monta aí de 2 milhões de reais, porque eu vou deixar o Estado desassistido, por exemplo, para vacinar X mil crianças, né? A regra é que a decisão dos juízes venha nesse sentido, né? E se traga a lógica de... E ele traz uma disposição inversa que é extremamente interessante e difícil. Difícil da gente entender, não. Difícil na vida real mesmo, para lidar com questões dessa natureza, especialmente num tempo em que a gente sai de uma logística de patologias que estão sobre o controle estatal e sobre o próprio controle sanitário e se revelam aí doenças, patologias que são novas, né? Estranhas, inclusive, dos tempos modernos aí, das mutações genéticas que a gente tem trazido aí ao longo do tempo, com formação de pensamento e uma série de outras coisas que envolvem a questão da nossa saúde. Mas essas medidas, elas estão aí à nossa disposição. E fique à vontade. Mínimo existencial e a reserva do possível. É um livro de teses, daquelas teses da Renovar. Eu não sei se vocês lembram daquelas teses amarelinhas da Renovar, umas teses que são assim meio pardas com as letras pretas. Chama Mínimo Existencial e Reserva do Possível. Muito bacana, vale citar. Tem várias casuísticas. E ele trabalha as duas visões. O mínimo existencial para a pessoa física e a reserva do possível dentro da lógica do público, né? E dessas disposições que eu estava comentando com vocês. Mas ainda cotejando essas ideias de tutela diferenciada e poder geral de efetivação, eu chamo a atenção de vocês, dentro dessa atipicidade, a um cuidado que o STJ, e eu volto ao STJ, agora com os 3 anos de vigência, ele tem determinado aos juízes de primeiro grau que o tomem. Como apeteceu a muitos juízes o Poder Geral de Efetivação, eu citei aqui duas decisões judiciais, né, dentre elas a questão lá do ofício para a Coelba, mas a gente tem várias outras, né? Cassação de passaporte, função crédito de cartão, carteira nacional de habilitação, que têm se tornado rotinas usuais dos nossos magistrados. O que é que o STJ fez em 2019? Aí deixando vocês também bem atualizados. Lançou um elemento subjetivo dentro dessa atipicidade. O que é que o STJ disse? Olha, juiz, para você utilizar as medidas atípicas, isso é a orientação do STJ, você já tem que ter tentado, sem sucesso, usar as medidas típicas. Conseguiram entender o que eu disse? Porque, veja, nós vivemos 3 anos aí de novidade. Toda novidade chama muita atenção, né? Então, os juízes começaram a dizer, opa, se eu posso usar todas, vamos nessa. Vamos tentar investir aí na efetividade. Se a ideia da efetividade é realmente, né, uma ideia muito marcante, que está aí em voga, vamos aproveitá-la. A maturidade, né, do sistema vai se encarregando de tentar dar o contorno do que se entende razoável, pelo menos nesse contexto. E aí, como eu comentava com vocês, reiterando, qual é a orientação do STJ? A orientação do STJ é de que o juiz tenha tentado forçar o cumprimento dessa sentença através de medidas típicas. Que medidas típicas? Ele já fixou a multa, mas ele está percebendo que essa multa, como eu digo a vocês, não faz nem cócegas, porque a depender da pessoa não faz mesmo não. A gente requer a fixação da multa, a gente chega a se utilizar da ferramenta de solicitar a comunicação do fato ao Ministério Público para viabilizar a ocorrência de uma demanda de desobediência, e aí não sei se já passaram por essa situação. Eu lido muito com questões atreladas à saúde. E olha que, na maioria das vezes, estou lidando com planos que estão na iniciativa privada. Quando você põe o Estado, então, é dificílimo, né? E aí você entra com central de regulação, Ave Maria, e uma série... Pois é, e, enfim... É bem delicado. Mas há casos em que a gente realmente tem que solicitar a comunicação do fato ao Ministério Público e, diante da ideia iminente de um encaminhamento para a desobediência, é que a gente percebe uma certa movimentação para cumprimento de determinadas obrigações de fazer, por exemplo, internação em unidade de tratamento intensivo, realização de determinadas cirurgias, implementação de determinados tratamentos
para patologias como, por exemplo, o câncer, que tem assolado aí, às vezes, crianças, adolescentes, né? Ou até mesmo a instalação de determinada obrigação de fazer, que é um tratamento mais novo acerca de determinada patologia, que o plano vem sempre com aquela argumentação de defesa. Ah, mas não está na relação da ANS e, consequentemente, né, eu não estou obrigada a viabilizar essa cobertura. Tem tratamentos para câncer que estão relacionados na lista da ANS, então está se buscando aí um tratamento que está fora. E aí se começa essa discussão, já tem multa fixada, o juiz já até terminou que o fizesse. Para vocês terem uma ideia, eu tive um processo em que, inclusive, nem se centrou a discussão na questão relacionada ao tipo de tratamento para o câncer. Mas era uma criança autista, em que os pais fizeram uma pesquisa, conseguiram identificar uma linha de terapia com uma eficácia altamente potente para crianças com síndrome do espectro autista, cuja sessão custava, em média, R$400, um sistema psicológico chamado de follow-up. E a logística do processo tinha por objetivo a implementação dessa terapia. A multa pelo descumprimento já tinha ultrapassado a marca de R$50 mil. Então, as medidas típicas, elas precisam estar em cena. Agora, quando elas se veem frustradas, como foi no caso desse processo, aí o STJ diz: juiz, sinta-se à vontade para incrementar medidas atípicas dentro desse cenário. Mas a recomendação do STJ é literalmente muita calma nessa hora. Não vá, como a gente diz aqui na Bahia, não vá com muita sede ao pote, tente utilizar medidas típicas. Se você percebe, nasceu a figura do chamado devedor contumaz. Se você percebe que o devedor é contumaz, aí você pode insistir e investir para técnicas coercitivas que sejam mais restritivas para que a tutela possa realmente se tornar uma tutela satisfativa. Quando a gente olha lá o artigo 4º do CPC, eu não sei se vocês já viram, o artigo 4º fala nessa tutela. Ele diz: a todos deve-se dar um direito à duração razoável do processo, cuja tutela seja preferencialmente de mérito e seja satisfativa. O que se está chamando a atenção ali é a lógica da tutela efetiva da obrigação. Vocês vão concordar comigo, não adianta uma sentença que imponha, por exemplo, a realização de uma cirurgia, se essa cirurgia não for concretizada. Se a pessoa vier a falecer à espera dessa cirurgia, se a pessoa vier a falecer à espera da instalação de uma home care. Então, na minha opinião, o campo do cumprimento de sentença é um dos momentos mais delicados dentro da estrutura jurisdicional. Principalmente quando eu tenho que concorrer com a manifestação à vontade do devedor. Porque, como eu estou lhe dizendo, o juiz ele vai determinar que se instale o cumprimento. E por falar em instalação do cumprimento, esse cumprimento pode se iniciar de ofício. Não há necessidade de petição de requerimento, como a lei obriga para as obrigações de pagamento de quantia. Ah, Sabrina, mas eu estou percebendo que o juiz é letárgico, a decisão já transitou em julgado e nada do sujeito sair da casa, nada do sujeito parar de produzir aquele ruído, nada de se lidar com aquela situação. Aí você pode, obviamente, peticionar. Mas é um cumprimento que o juiz, ele inicia de ofício. Além de instalar de ofício, ele fixa o prazo. Muita gente me faz essa pergunta: qual é o prazo, Sabrina, para o cumprimento de sentença, das obrigações de fazer ou não fazer? O prazo é judicial. Não existe um prazo legal para isso. Isso é razoável, porque existem obrigações mais simples e existem obrigações mais complexas. Propositadamente, a lei deixou o juiz à vontade para a fixação de um prazo que ele entenda coerente para a implementação daquela obrigação, sob pena de que ele vá se valer das medidas de apoio. Como eu comentava com vocês, inicialmente as típicas e as atípicas. Se me permitem, como é um assunto muito importante, na editora Juspódio, tem um livro que eu recomendo a vocês, acaso vocês estejam lidando muito aí no núcleo de execução, porque eu sei que às vezes vocês ficam escalonados, exceto quem está no interior, como eu brincava, que é clínico geral, ou se preferir médico da família, porque aquele médico, inclusive, que eu lembro, chegava na casa de meu avô, uma mala, eu sonhava em ver o que tinha na mala daquele senhor, e ele atendia todo mundo, e fazia consultas ali sem nenhuma
nenhuma cerimônia para as crianças, para os adultos. Hoje não tem mais, a gente vive a especialização da especialização. Mas tem um livro que se chama, recomendo a vocês, Medidas Executivas Atípicas. É uma coletânea de artigos maravilhosa. E dali vocês podem extrair milhões de ideias para as petições de vocês. Medidas Executivas Atípicas. A coordenação geral do livro é de professor Fred Didier. Medidas Executivas Atípicas. Milhões de ideias, milhões de casos, milhões de situações, não é? Inclusive casuísticas concretas, como eu citei algumas aqui, em que a gente vai tendo a oportunidade de lidar com essa nova realidade da execução. Porque tenta-se realmente dar um mapa na execução a partir desse CPC de 2015, porque os dados estatísticos de efetividade eram muito baixos. Você tinha um processo de conhecimento longo, com uma recorribilidade enorme, porque a gente tem uma grade de recursos muito considerável, e um trânsito em julgado que, na maioria das vezes, denotava ali uma frustração da tutela jurisdicional não concretizada na maioria dos casos, por perda de objeto, por uma série de outras questões. Mas, só retomando, a indicação do livro é Medidas Executivas Atípicas, é um livro que eu consulto sempre. Como eu comentava com vocês, são vários artigos de pessoas que estudam bastante execução e que eu acho que vale a gente considerar. O juiz vai fixar o prazo e já vai trazer essas medidas de apoio, para que elas possam ser concretizadas. Se a ordem é uma obrigação de fazer personalíssima, vocês sabem que a gente tem sérios problemas. Porque se ela é personalíssima, o sujeito ele vai estar diante de uma dificuldade operacional quando há resistência. Sabrina, se a ordem não é uma ordem personalíssima? Nesse boom imobiliário, vamos pensar no exemplo, a ordem é uma ordem para fazer um reparo no empreendimento novo. Simples assim. O que é que o CPC vai dizer? Se a obrigação não é personalíssima, o juiz poderá determinar que aquele fazer seja implementado por um terceiro. Então, a gente vai acompanhar o CPC repassando a obrigação para um terceiro. Terceiro, que será escolhido, inclusive em concurso, pelo próprio exequente. O exequente tem a opção de escolher quem é esse sujeito que vai lhe prestar aquela obrigação e, obviamente, à luz do contraditório, determinar-se o cumprimento daquela obrigação, quando ela é repassável para um terceiro. E aí converte-se a obrigação em perdas e danos, porque o devedor vai ter que reparar os danos agora pecuniários que foram suportados pelo credor para que aquela obrigação possa se satisfazer. Quando a obrigação é personalíssima, realmente a gente tem sérias dificuldades. Aí o CPC diz o seguinte, olha, se a obrigação é personalíssima e realmente há um insistente descumprimento, ou eu quero entrar em outra discussão com vocês, ou se tornou impossível o seu cumprimento, eu vou lhes dar exemplos de cumprimentos de sentença que são fugazes. Imagine você que nós estejamos em meio a discussões que envolvem obrigações de fazer para datas, momentos ou locais específicos. Eu me lembro especialmente de uma situação que chamou a atenção nacional de um grupo de formandos. Eu não sei se vocês lembram. Um grupo de formandos tinha realizado um contrato, o contrato, inclusive, tinha a natureza de título executivo, e eles aprazaram a realização da festa, na verdade, da solenidade e da festa, da celebração do baile após a solenidade. Quando eles chegaram ao local que tinha sido aprazado para a festa, a empresa realmente não tinha organizado o local para a recepção dos convidados. Eles tomaram umas caixas, recolheram dos convidados, imagine que constrangimento, recolheram dos convidados, e a gente normalmente não vai com muito dinheiro para uma festa dessa, Mas recolheram lá o que puderam dos convidados, pediram pizza para que se pudesse celebrar aquela data. Vê só, um cumprimento como esse, ele, se estivesse em curso, teria perdido imediatamente o objeto. Porque a gente tem determinadas obrigações de fazer, é uma outra discussão que a gente precisa travar, que além de serem personalíssimas, elas estão marcadas no tempo e no espaço. Não venha me dizer que vai dar para fazer novamente, por exemplo, ou reconduzir uma obrigação se nós estivermos, por exemplo, na data de um aniversário,
tem diversas discussões, especialmente para aniversário infantil. A gente tem questões que envolvem, por exemplo, datas, obrigações de fazer, cumprimento de sentença para festas de casamento. Como é que a gente retoma aquele contexto, né? A obrigação era de fazer o vestido da noiva para o dia do casamento. O que adianta executar esse cumprimento específico pós-casamento, né? Sabrina, e aí, o que se faz nesses casos? O CPC dá a resposta. O CPC diz que se o cumprimento se tornar impossível, especificamente, ele tem que se converter em perdas e danos. Então, aí eu saio da lógica da tutela específica para a conversão em perdas e danos. Irmãos e irmãs, senta que lá vem a história, né? Por que senta que lá vem a história? Com a conversão em perdas e danos, a gente vai entrar naquele momentozinho delicado da liquidação. Porque vocês vão perguntar, Sabrina, vai chegar a esse coeficiente como? Não tem outra forma de fazê-lo que não por liquidação. Então, o procedimento tem que ser convertido no momento de liquidação. Liquidação que pode se dar por duas distintas formas. Como é que eu vou assistir essa liquidação? Depende, por arbitramento. E essa liquidação por arbitramento vai supor uma perícia. Para nossa alegria, o CPC dispensa a perícia. Quando é que ele dispensa a perícia? Se a parte apresentar um memorial que ele entenda que é elucidativo o suficiente para que ele tenha a base daquela quantificação, ou a liquidação vai se dar por procedimento comum, que é a liquidação mais sofrida, porque a gente vai instaurar um incidente para produzir prova. Com base nessa prova, né, e nessa etapa de conhecimento, a parte contrária tem direito de contestar. Imagine. Ela vai contestar. Se ela contesta e há provas a serem produzidas, marca-se uma... Oi? Marca-se uma audiência. E a partir daí, decide-se o incidente da liquidação. É um outro processo. Por isso é que o nome da liquidação, veja só. Qual é o nome da liquidação? Liquidação por procedimento comum. Ela faz jus ao nome. Eu concordo contigo. E eu já vivi isso na pele. É literalmente recomeçar. Porque apesar de eu já ter uma decisão, eu agora tenho que voltar as atenções à luz de um contraditório substancial para investir no quantum, chamado quantum de beatur. Lembra dele? E esse quantum, por vezes, depende de extenso contraditório. Não tem jeito, né? É isso, eu concordo. São anos a fio. E assim, a gente percebe. Eu trabalhei no núcleo de prática assistencial também, com o público com o qual vocês convivem, na Unifax. E lá eles tinham um setor que eu achava muito interessante, que era um setor de suporte psicológico. Porque, por vezes, eu acho que, inclusive, se a gente trabalha com o cliente em geral, não é só com assistido, e a gente tem um suporte psicológico, e a gente tem maturidade para saber lidar com as situações, porque nem tudo é psicológico, mas, ao mesmo tempo, nem tudo é jurídico, não sei se vocês concordam comigo. Tem milhões de questões que não são jurídicas. Inclusive, que a gente olha e diz, gente, eu vou judicializar isso, a gente não consegue nem materializar uma causa de pedir, né? E percebe-se, especialmente pelos credores, eles são quem mais sentem um sentimento de impunidade. Porque não bastasse tudo isso, eu vou piorar ainda mais nossa conversa. Imagine você que a execução seja frustrada. Pare para pensar nisso. Se ela é a chamada execução zero, né? Se eu converto em perdas e danos e o sujeito não tem patrimônio para expropriar, né? Qual o resultado efetivo desse processo, né? E o sujeito entende que investiu seu tempo, sua expectativa, que tem uma reparação, que é dificílima. Então, há um sentimento, que é esse sentimento teu. Imagine quem viveu a situação na pele, né? Quem perdeu um ente querido esperando uma intervenção cirúrgica, instalação de uma home care, como eu comentava com vocês. Quem estava em uma situação delicada como essa, em que, por vezes, o processo ele não consegue reparar. Na verdade, ele não consegue resolver o litígio. Senão, ele potencializa o litígio. Olha, eu já fui para João Pessoa. E eu fui para onde, Sabrina? Para João Pessoa e para Maceió.
a convite de alunos desesperados nessa situação, acreditam? Que eles entram num circuito em que eles estão próximos da formatura e eles criam uma expectativa de montar eventos para que as pessoas que se compadeçam daquela situação comprem os tickets, por exemplo, para ouvir aquele professor e tudo mais, para arrecadar algum dinheiro, para tentar fazer alguma adequação. Imagine que é uma expectativa que não pode ser reparada. É um rito de passagem. A gente não vai se formar todos os dias, né? Nem vai se casar. Ainda que a gente repita o casamento, são diferentes, são afetos diferentes, são momentos diferentes. E esse cumprimento de sentença que nós estamos estudando, digo assim, porque você vai dizer, mas casa de novo, mas é um outro momento. Seja com o mesmo amor, com amor diferente, não tem jeito. São ritos de passagem que culturalmente a gente estabeleceu e que guardam o seu lugar e que são enfrentados judicialmente na nossa aula aqui. Porque, veja, a ordem é começar o cumprimento, mas e se já há a perda do objeto, né? O que se dá nessa situação? Porque, inclusive, processualizando com vocês, se a obrigação é uma obrigação específica, o CPC e o direito é intransmissível, o CPC manda extinguir o processo, sem prejuízo de posterior demanda, agora proposta por quem tem legitimidade. É o que se dá, por exemplo, com a possibilidade de propostura pelo espólio, pelos herdeiros, mas, em sendo possível a conversão, converte-se em perdas e danos por essa liquidação. Essas duas espécies, arbitramento e a liquidação por procedimento comum. Detalhe. Da decisão de liquidação ainda cabe agravo de instrumento. Então, imaginem vocês. Está lá no parágrafo único do 1015. Tudo para a gente discutir. Não é 1.000, não é 2.000, não é 5.000, não é 30.000. A gente vai discutir, não é, o quantum da liquidação para depois dar seguimento ao cumprimento de sentença. Então, cabe agravo de instrumento da decisão em sede de liquidação, seja a liquidação por arbitramento, seja a liquidação por procedimento comum. Como eu estou falando para defensores e defensoras amados, também preciso compartilhar com vocês um pesar do CPC de 2015. Qual é o pesar? Hoje a gente só tem essas duas espécies de liquidação, liquidação por arbitramento e liquidação por procedimento comum. Antigamente, eu não sei se vocês lembram, tinha uma outra liquidação, que era por simples cálculo. Simples cálculo. O que o CPC de 73 fez com vocês, defensores? Que era maravilhoso. O CPC de 73, eu não entendo por que eles não mantiveram essa regra. Eu me compadeço de vocês. Porque olha o que o CPC de 73 fez. Ele disse assim, olha, ok, vocês estão querendo eliminar a liquidação por simples cálculo, eu entendo. Ok. Mas se o sujeito é beneficiário da gratuidade, disponibilize para ele alguém para fazer o cálculo. Porque ele está numa vulnerabilidade, ele é hipossuficiente, então tudo bem. Credores que tenham condições, né, ainda que não sejam as ideais, contratem contadores, procurem sites na internet e providenciem o cálculo. O beneficiário da gratuidade, no CPC anterior, contava com alguém para fazer esse cálculo. Contava. E isso, obviamente, amparava vocês. O CPC 2015 simplesmente eliminou essa regra e não trouxe nada parecido, como se não houvesse distinção, né? E não houvesse, que é uma decorrência da isonomia substancial, e não houvesse a necessidade de um suporte de vocês para a elaboração desse cálculo, quando você está diante de um público que é beneficiário da gratuidade judiciária, né? Mas eu sinto realmente a ausência dessa disposição que prestigiava de forma merecida ao beneficiário da gratuidade judiciária. Em relação ainda à logística do cumprimento, o juiz inicia de ofício, como eu comentava com vocês, ele fixa o prazo, ele determina qual é o prazo para o cumprimento daquela obrigação e, então, diante do cumprimento, extingue-se o processo, sentença e a relação de conhecimento está encerrada. Se aquela obrigação não for cumprida, aí, como eu comentava com vocês, além das medidas de apoio típicas, será possível a utilização de medidas de apoio atípicas para que aquela obrigação seja satisfeita. Percebendo-se que há uma insistência ou que se tornou impossível. Gente, o CPC fala em impossível. Se tornou impossível o cumprimento específico, como eu comentava, converte-se a obrigação em perdas e danos mediante liquidação. Chegou a conta. A conta exata é 50 mil, 100 mil, 20 mil, 500 reais. Aí a gente aplica as regras do 523. Intima o devedor,
para pagar em 15 dias. Se ele não paga em 15, acresce multa de 10, honorário de 10. E aí o sujeito ainda tem a oportunidade de apresentar a impugnação. O juiz vai se valer das medidas expropriatórias. Quando a gente pensa, inclusive, em população de baixa renda, são dificílimas, né? Porque você tem sistema de penhora, né? O sujeito vai sujeitar uma penhora eletrônica. Ou quando não, expede uma penhora que a gente hoje chama de tradicional. A penhora que é realizada, né, através de expropriação de bens. O sujeito não tem, senão, os bens indispensáveis para a sua sobrevivência, né? E aí a gente volta com a extinção executiva, que para mim é a mais trágica de todas, que é a extinção da execução. Na verdade, o CPC permite até a suspensão da execução. O CPC vai fazer referência no 921 a suspender essa execução pela falta de bens. Mas, perpassado o prazo, que é um prazo prescricional, né, daquela pretensão, a ordem é extinguir o processo. Hipótese em que a gente vai lidar com a chamada execução frustrada. Ou parte da doutrina chama de execução zero. Frustrada ou zero. Agora, caros e caras, e se a ordem for não fazer? O que é que vocês acham? Mais fácil ou mais difícil? Não construa, não produza ruído, não faça, não desfaça. É mais fácil ou mais difícil? Estudos apontam que é ainda mais difícil. A contenção, a chamada cominatória, é uma espécie executiva ainda mais difícil de se implementar na prática. Porque as pessoas, elas realmente perdem e perecem o limite. Eu vou trazer aqui, dentre as casuísticas, milhões de demandas judiciais que remontam a essa nova forma de edificação nossa. Hoje, por questões que envolvem segurança e outras tantas questões, a gente adquire empreendimentos com uma série de vedações contratuais. Percebam. E a gente realmente, no momento em que a gente produz e celebra aquele negócio jurídico, a gente até topa aquela vedação, né? Você compra lá uma casa, aquela casa tem uma cor de fachada obrigatória naquele sentido, aquela porta tem que ser aquela, você não pode produzir alteração de fachada e você está ali entorpecido com a venda e tudo mais, estoura champanhe, você toma como um salgadinho e tudo mais, e se submete àquelas cláusulas contratuais. Estou citando só um exemplo, mas isso remonta ao convívio em geral, né? Dentro das lógicas de convenções sociais e nas várias classes, inclusive a classe a qual nós estamos atrelados aqui na Defensoria. Não raras vezes, quando se estabelece o convívio, o sujeito muda a fachada, o sujeito, inclusive, estabelece convenções. Vocês devem ter, não sei quem está no núcleo civil de primeiro grau aqui, quem faz o cível. Além dos meninos que estão no interior, não tem, né? Mas se tivesse alguém aqui para testemunhar com a gente no núcleo cível, questões relacionadas à perturbação ao sossego, a ruído, a questões que envolvem, infringem lesões a direitos de vizinhança. Isso é muito comum cotidianamente, não é? E aí o sujeito vai ao judiciário, vê só, para pedir que se estabeleçam não fazer, né? Não se altere. Tem um caso de um processo em Lauro de Freitas, chega a ser curioso. As casas, elas são todas, num vilage, em buraquinho, elas são todas pintadas em tons pastéis. Essa moça adquire essa propriedade, ela pinta a casa inteirinha de roxo, do teto ao chão, né? Porque ela se dizia esotérica e tudo mais. Quando ela adquiriu a propriedade, vê só, é um novo direito, porque é um direito novo. Antigamente se dissesse assim, a propriedade é absoluta, eu ponho a... Raciocinem comigo, era assim. A cor que eu quero, eu não tenho... É um direito absoluto, não há que se questionar, né? Hoje, houve uma remodelação muito grande do direito material civil, que reflete no... Aí você estabelece outros padrões, inclusive dentro da lógica da propriedade, né? Resultado, toda a coletividade aciona ela para que ela não faça. E a ordem judicial não é indenize os demais porque a casa roxa destoa do padrão. Será que isso traz a satisfação? Não traz. A ordem é retome a tua casa à cor estabelecida dentro da convenção a qual você resolveu se submeter. Porque ela é a norma que vige e rege essa coletividade. Gente, já tinha multa, já tinha ordem para terceiro contratado executar o serviço.
E aí só a medida atípica fez com que realmente aquela decisão judicial ela fosse cumprida. Então, a ordem judicial, para que ela pudesse ser cumprida, a medida atípica era uma ordem de... Não sei bem se era uma ordem atípica de bloqueio, eu não me lembro. Era de bloqueio, era um bloqueio. Eu não me lembro exatamente, mas era um bloqueio. Foi uma medida atípica, porque já tinha se determinado, já tinham o credor, para vocês terem uma ideia, o credor já tinha sido intimado e o credor já tinha apresentado 3 orçamentos, porque normalmente os juízes pedem, né? Quando o próprio devedor não faz e a obrigação pode ser repassada, o juiz ele intime-se o exequente sobre a recusa do executado. E aí pede-se, inclusive, orçamentos dos valores. Já tinha lá os orçamentos, tudo bonitinho. Agora, olha que situação. É delicado, porque a propriedade é dela. Uma ordem judicial impor que terceiros prestassem o serviço para alteração da cor da fachada. Gente, tem muitas decisões judiciais nesse sentido. Cores de fachada, padrões de porta, padrões de janela, né? Isso é muito comum. E a legitimidade do condomínio, a legitimidade é também concorrente com os vizinhos, né? Questões que são comuns assodam a questão de animais domésticos. Nossa, tem muita execução de obrigação de não fazer, né? Eu recebi outro dia de um cliente... Oi? Muito. Eu recebi outro dia um áudio de um cliente de um condomínio, que uma senhora dizia assim, olha, na lei... E assim, as pessoas são todas muito conhecedoras, né? A moça dizia assim, olha, na lei brasileira, os pets são equiparados aos filhos. Olha o que a lei... E a lei, gente... Aí, olha que tarefa, são comparados aos filhos, então não há de se fazer distinção. É completamente abusivo. Gente, é porque eu não posso mostrar a vocês, que é sigiloso. Olha, não há distinção. O que é permitido às crianças, inclusive a ir às áreas comuns, tem que se permitir aos pets. Porque, inclusive, não há na lei brasileira a diferença. Aí, olha que situação. O cliente me manda essa mensagem e me faz a seguinte pergunta. Doutora, você pode me dizer qual é a lei brasileira que está em vigor, que equipara filhos animais? Eu disse, gente, essa eu não conheço. Eu, inclusive, gostaria de saber, porque às vezes a gente precisa saber. Mas são execuções que estão aí nos juizados, que estão no Fórum Rui Barbosa, né, que são obrigações de não fazer, não levar às áreas comuns, não permitir o porte do animal, tem sido discutido. É um animal doméstico, não é? Algumas pessoas têm animais silvestres dentro de casa. Acontece. E... Não. Conte. A pessoa tinha uma cobra em casa? O ano passado, uma amiga minha, ela praticamente falece, porque ela saiu com um filhinho dela para passear. Tinha um senhor com como é o nome do que tu falou aí? Pitbull. E ele levou a parte da mão dela inteirinho. Tem legislação municipal, sim. Determina, inclusive, que eles só sejam... não conheço aqui em Salvador. Mas nesses estados eu sei que só podem, inclusive, serem levados à via pública com uso de focinheira. Com uso de focinheira. Mas é um campo, percebam que eu estou trazendo algumas casuísticas, mas é um campo infinito de possibilidades que remonta ao início da minha fala. Será que a cultura ressarcitória resolve situações como essas? Adianta você indenizar um vizinho e você manter esses animais em áreas comuns, frequentando ambientes que são frequentados pelas crianças, O cachorro na piscina, o cachorro na sauna, enfim, no salão de festas. É uma discussão imensa. Inclusive, a gente teve um debate judicial
com a autorização que foi posta para o shopping Paralela, porque o shopping Paralela é um shopping que, dentro do contexto mercadológico, por uma série de problemas que perpassou, é o único shopping em Salvador que permite o PET, né? É um shopping que permite o PET. E isso foi levado à discussão judicial, né? Porque haveria razoabilidade ou não, e eles trouxeram essa construção dentro da lógica de introjeção de mercado, até por uma disposição. O Barra também permite? Uma disposição permatológica. Permite também. É porque você tem hoje. O qual? É porque percebe-se que é um mercado também, né? E que as pessoas elas querem socializar com o pet e que há uma série de questões que estão nesse entorno. Fez. Isso. Isso. Inclusive tem várias imagens de cachorrinhos também espalhados pelo shopping. Isso. Dentro da lógica de reconstrução da marca, né, que acabou também ficando impactada com a questão da segurança, da estrutura e tudo mais, que eles estão tentando reparar aí de alguma forma, através de obrigação de não fazer. Porque também no campo da divulgação das ideias, começaram a se lançar uma série de informações que para muitos eram fake news, de que o Paralelo estava para desabar, de que, enfim, a estrutura já não era segura, e de que aquela faculdade que foi construída ali acima poderia causar prejuízos. Muita gente ainda não frequenta o shopping, ou deixou de frequentar o shopping. Eu tenho alguns clientes lojistas que já acionaram o shopping para buscar a reparação. E na reparação há um composto, uma equação de danos emergentes e lucros cessantes. Porque a gente juntou as médias estimativas de faturamento e percebe-se que nos últimos meses o faturamento ele caiu a 20%, 30%. Isso inviabiliza a manutenção do lojista, né? Porque você realmente inviabiliza a operação mercadológica do Shopping Barra, do Paralela. Sim, foi forte a campanha negativa dentro dessa logística, né? Agora, gente, em se tratando, né, de obrigações de fazer que sejam conversíveis, como eu comentava com vocês, converte-se em perdas e danos. A pergunta é, não sendo possível a conversão, a gente vai lidar realmente com uma execução frustrada nesse campo, né? E a dificuldade de operacionalizar essa execução ainda é muito marcante. Sendo possível, converte-se 15 dias para pagar. Eu comentei na aula passada, para quem não estava aqui, que o STJ já definiu que esses 15 dias são 15 dias úteis, então não há mais dúvida sobre o prazo de 15 dias, porque antes ficava se discutindo se os 15 dias seriam corridos, se os 15 dias são úteis. 15 dias úteis. É porque não há uma mensagem repetida de que os prazos são úteis. Se você abre a lei só fala em prazos em dias. Ela não fica repetindo úteis, úteis, úteis. Aí alguns doutrinadores começaram a discutir se alguns prazos ainda... Pois é, pensa demais, né? Se alguns prazos ainda seriam ou não seriam processuais. E esses 15 dias para pagamento são 15 dias úteis. Para mim, vem boa hora essa decisão, porque a gente ficava à mercê de alguns juízes que... O problema é o juiz que se afilia a uma determinada doutrina. Porque aí ele se afilia a uma determinada doutrina e não quer levar em consideração aquela contagem, né? Mas 15 dias úteis sob pena de expropriação. Um outro ponto que eu queria discutir com vocês é se há essa conversão, se diante da expropriação há possibilidade ou há alguma lesão a garantias fundamentais quando o juiz já determina o bloqueio judicial de patrimônio. Ou seja, há alguma vedação à realização da penhora online, como primeira medida executiva de expropriação que vai ser tomada por um juiz? A gente discutiu isso já recentemente. Ou o juiz ele tem que expedir o mandado de penhora para buscar a expropriação de um bem in natura. Consegue entender qual é a discussão? Essa matéria também, eles deixando bem atualizado, chegou ao STJ. E chegou ao STJ porque uma bancada muito forte de advogados de devedores do Brasil queriam implementar essa tese, né? Qual era a tese? Não pode se realizar a penhora online antes de se realizar a penhora de bens. Imagine que situação. Porque a penhora sobre bens é uma penhora que atende ao princípio da menor onerosidade, né? Para o devedor. O STJ, para nossa alegria, pois é aquilo que a gente conversava mais cedo sobre a dignidade do
credor. O STJ chegou à definição de que não há nenhuma base de sustentação para que se determine a penhora de bens e só depois se realize a penhora eletrônica. Porque não há ofensa à menor onerosidade, já que o CPC ele estabelece uma relação de bens, que apesar de ser preferencial, é aquela relação de bens preferenciais à penhora. Quando você vai na relação de bens preferenciais à penhora, percebam, o bem preferido do sistema é o dinheiro. Lembram disso? Se o dinheiro é o bem que está ocupando o topo da relação, qual é a lógica de um juiz expedir um mandado para um oficial de justiça sair a campo, a trancos e barrancos, lidar com a dificuldade, né, de cumprimento dessa ordem, sendo quando chegar essa ordem não cumprida, o devedor já evadiu, gente. Até para Marte ele já foi, né? Pensa comigo, ele já, eu não sei se vocês viram, ano passado, Coisas da Bahia, né? O oficial de justiça só não me perguntem como, foi cumprir um mandado judicial. Isso me cheira a conversa do vizinho. Ele foi cumprir um mandado judicial, encontrou R$40 mil no sofá do devedor, né? O devedor já vinha, devedor quanto mais, guardando, né? Agora, a pergunta eu vi, Sabrina, como é que ele descobriu? Disse, gente, foi vizinho, alguém no sofá, gente, não tem limite para a criatividade humana. Ele pegou um zíper, o sofá da gente não tem aqueles sofás que tem aquelas almofadas soltas? As almofadas dele não eram acopladas, eram soltas. Ele montou um estofador, fez um zíperzinho, né, no sofá. Era um armário, literalmente. Tinha um zíperzinho, depois ele botava as almofadas em cima e ia acumulando. Um pequeno comerciante, mas alguém que com certeza já estava ali, ciente daquelas atitudes, né? Alguém que, inclusive, a gente sabe que nesses pequenos comércios você tem uma movimentação de dinheiro grande, né? Sujeitos retiram do caixa, e, enfim, colocam ali. E era débito de natureza trabalhista. Então, alguma, né, conversa ali e tudo mais. Foi feita ali a penhora in natura, quitadas quitadas as verbas. Agora, se o Tribunal de Justiça vai lançar nota técnica de que tem que procurar no sofá a partir de agora, o TRT também não sei lhes dizer, mas que eu fiquei assim chocada, eu lhes confesso, né? Mas o STJ já entendeu que não há nenhuma lesão ao princípio da menor onerosidade, acaso realmente se tente realizar a penhora online. Não é possível a penhora online, o sistema retorna. Não sei se vocês lidam com a execução, mas a gente chega, como eu digo, fica com frio na barriga, volta aquela tela do sistema, né, sem bens suficientes, ou quando não, acontece muito com a camada com a qual vocês lidam. A penhora é realizada, mas a penhora é realizada em valor irrisório, R$200, vem lá, R$300, o débito é de 10 mil, 15 mil. Dica pragmática importante para vocês. O que é que o CPC diz? E vocês podem se utilizar, porque esses R$200 podem fazer a diferença para esse assistido, que já está numa situação difícil. O que é que o CPC diz? Se o valor da penhora não for suficiente nem para pagar as custas, o juiz é obrigado a liberar essa penhora. Então, vocês podem fazer essa petição. Vocês entenderam o que eu disse? O executado, ele deve 5 mil. Vamos lá, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 20 mil. Foi feita uma penhora. O CPC diz que se o valor objeto da penhora não for suficiente nem para pagar as custas, o juiz tem que liberar aquela penhora. Porque ela não vai trazer a satisfação. Tem R$200 na conta, né? Vai, ao invés de liberar o saque desses R$200, a ordem do código é inversa. Não sei se vocês estão me entendendo. Juiz, libere essa penhora, porque ela não é suficiente sequer para o pagamento das custas, né? E aí a ordem e normalmente o próprio sistema do Bacijude hoje já libera, né? Após comando judicial já se procede ali à liberação daquelas pequenas montas. Se o valor não for suficiente sequer para pagar as custas, é o que diz a lei. Não sendo possível, a gente vai seguir para o modelo de penhora tradicional. E aí eu queria discutir algumas questões que também chegaram à STJ com vocês. Realiza-se a penhora, sabe-se que os bens do devedor, presentes e futuros, podem ser objeto de penhora, mas há exceções. Dentro das exceções estão as empenhorabilidades. Empenhorabilidades que guardam um bem de família,
E eu queria discutir aqui dois aspectos com vocês sobre esse bem de família e especialmente as empenhorabilidades do 833. 833 que vai relacionar lá aqueles bens que são chamados como absolutamente empenhoráveis. Primeiro ponto que eu queria discutir com vocês diz respeito aos móveis que guarnecem a casa do devedor. O que é que vocês acham? Né? Todos os móveis que guarnecem a casa de um devedor são empenhoráveis? Todos os móveis são empenhoráveis? Não sendo todos empenhoráveis, quais são os móveis que podem ser objeto de uma penhora? Olha que bronca isso. O que é que se pode penhorar? O que é que vocês acham? O que é que a jurisprudência tem entendido? Sim. O 833, para a gente começar a rastrear a matéria, ele diz que os bens que guarnecem a casa do devedor são empenhoráveis, exceto os de elevado valor, que não sejam, olha que bronca, que não sejam indispensáveis ao padrão médio da vida em sociedade. A pergunta é, o que é o padrão médio da vida em sociedade? Conceito jurídico indeterminado. Percebam, no tempo e no espaço, o padrão médio da vida em sociedade se altera. Outro problema que o STJ, inclusive, já destacou. O país tem extensão continental. E, culturalmente, nós somos diferentes. Aquilo que é indispensável na Bahia não é necessariamente, por exemplo, no sul do país. A gente tem um alto índice de penhoras de ar-condicionado que só operam na função gelada, por exemplo, no sul do país, porque são objetos que são considerados de luxo. Diferente, por exemplo, da lógica do estado civil da pessoa. Reflete na hora da penhora, né? Reparem que reflete. Para um solteiro, mais vale penhorar, por vezes, um fogão do que um micro-ondas. Salvo raras exceções. Às vezes tem uns solteiros que gostam de cozinhar e tudo mais. Mas o que eu quero lhes dizer é que a jurisprudência, ela se desafia diariamente dentro daquilo que se entende razoável como padrão médio da vida em sociedade e dentro do que é os bens que não sejam de elevado valor. Exemplos clássicos que a própria colega comentou. Objetos de arte, antiguarias. A gente tem casuísticas, por exemplo, de objetos ou bens móveis repetidos, como, por exemplo, televisores que são repetidos dentro do ambiente doméstico. Houve um caso de um rapaz, um colega, não era um processo meu, mas eu ri com a defesa, né, que me parecia uma defesa de luxo existencial, porque ainda tem isso. O devedor, ele quer manter o luxo dele, ele quer se manter inerte no luxo. Ele não quer se privar. Repara, ele não quer se privar. Ele não quer pagar, mas ele não quer ter alteração da situação de conforto dele. Foram expropriadas 3 televisões. Ele tinha 4. Ele ficou com uma. Aí, na defesa, gente, eu só estou lhes contando porque eu li. Na defesa, ele dizia que tinha quebrado a harmonia doméstica, que estava numa situação difícil, porque a sogra residia com ele, uma televisão era para a sogra gostava do SBT. Olha a defesa. É luxo, né? É um luxo. Uma outra TV era do esporte, a outra TV era da esposa, que gostava das novelas da Globo, não compatibilizava com a mãe, que só queria ver Silvio Santos, e o filho, os desenhos, né? Então, gente, mas isso é de hoje. Isso é do dia a dia hoje, né? As pessoas, elas querem estar dentro dessa realidade. Agora, a gente não pode esquecer, como eu comentava com vocês, da dignidade do credor, né? Não se pode esquecer. Então, foi um precedente que se manteve. Mesmo sendo aparelhos de televisão, e a televisão tem uma história cultural de empenhorabilidade, tanto a televisão quanto o rádio, porque fazem parte da cultura brasileira, se elas são encontradas em duplicidade, a jurisprudência já entende que é razoável a penhora, né? E aí, obviamente, restou infrutífera a alegação dele de que era uma televisão para cada, né? Porque não deixa de ser um luxo você ter uma televisão para cada. Agora, nada impede que ele adimpla a obrigação e, adimplindo a obrigação, possa fruir, né? Ele pode, inclusive, o CPC diz que ele pode, inclusive, remir essa execução, sem nenhum problema. Segunda consideração, a gente pode ofertar um bem penhorável à constrição? Por exemplo, outro precedente que eu trouxe para vocês. A gente sabe que vão-se os anéis, diz o jargão popular, ficam-se os dedos, né? Os metais preciosos, as nossas joias são penhoráveis. Há, no entanto, socialmente para o Brasil, 2 joias que são consideradas como joias impenhoráveis.
A aliança e o anel de formatura. São as duas joias que são tidas como impenhoráveis. Há a possibilidade de que eu oferte a minha aliança à penhora? O que é que vocês acham? Eu não posso sofrer a penhora, mas eu posso ofertá-la à penhora? Então, cuidado com isso, porque muita gente boa se passa nesse detalhe da execução. O bem é impenhorável, eu não posso sofrer a constrição, mas a lei garante ao devedor a oferta de qualquer bem seu à penhora. Houve um caso curioso, foi penhorado um videogame de ultíssima geração do devedor. E era do devedor, uma pessoa adulta. E ele pediu em petição a substituição para fins de manutenção do casamento dele. Gente, isso é surreal. Que se devolvesse o videogame, ele ofertaria a aliança, né, para fins de compensação do bem objeto da penhora. Porque, segundo ele, o videogame era o elo de manutenção da harmonia familiar. É mole, gente. E você ri, né? Pois é, autorizou-se, né? Que acordo ele fez, que combinado ele fez com essa mulher? Com certeza foi dizer, amor, depois a gente compra uma aliança melhor, mais nova, deixa o videogame aqui, né? Então, cuidado com isso, porque a gente cria, às vezes, alguns tumultos práticos. O bem não vai ser objeto de expropriação, mas o impenhorável pode ser ofertado à penhora. Digo porque, exatamente, tem colegas... Às vezes eu olho lá nos diagnósticos das peças, aí o colega que representa o exequente vem em competição e diz, não, o exequente não pode receber um bem uma vez que ele está na lista de impenhorabilidade. Gente, não existe isso. Ele ofereceu, ele dispôs da vontade dele. Então, há a possibilidade de admissibilidade daquele bem, inclusive da adjudicação. Porque, como a colega comentou, se interessar ao exequente aquele bem, a lei garante a ele a adjudicação, em tempo em que a execução será imediatamente extinta. Ainda aqui no campo das impenhorabilidades, roupas de uso. Nossas roupas de uso, diz o 833, as nossas vestimentas em geral, elas são impenhoráveis. Só que, de novo, gente, exceto as de elevado valor. Como eu sempre lhes digo, o nosso armário não é impenhorável. Não diga isso. As nossas vestimentas, em geral, elas são impenhoráveis. Há um leque de vestimentas que são penhoráveis. Basta que elas sejam consideradas e estejam na classe das de elevado valor. A gente sabe que tem bolsas que custam valores equivalentes a automóveis. Sapatos que equivalem a equipamentos eletrônicos de muitíssima geração, né? Vestidos de festa são comprados para as festas da defensoria, os bailes, né? Enfim, que são obras de arte paramentadas em vestimentas. Então, a gente tem diversas jurisprudências que eu volto a destacar. Trabalham a ideia do mínimo existencial e não a manutenção do luxo existencial. Sim, sim. E dos anônimos também, né? Penhorável, sem sombra de dúvidas. Ainda que você a tenha leiloado, né? Sei lá, naquela festa beneficente de não sei das quantas. Um outro ponto também saiu essa semana. Eu estou sempre antenada para passar para vocês tudo de novo que sai. É a questão do salário. Para mim é o maior problema que a gente tem hoje, né? Quando eu penso em obrigações alimentares, eu não discuto o salário. Vocês concordam comigo? O salário é objeto de expropriação. Ninguém discute isso, né? A lei, inclusive, não deixa nenhuma vagueza. Quando ela, lá no rito do cumprimento de sentença, especifica, inclusive, de que forma se realiza a expropriação do salário. Determina, inclusive, que se oficie a quem de direito, como é que se faz o famoso e clássico no Brasil desconto em folha. Eu não estou trabalhando essa questão. O grande problema que surgiu de 3 anos para cá no Brasil diz respeito à penhora dos salários, vencimentos e dos seus equiparados para as dívidas em geral, que é o que nós estamos conversando. Estávamos tentando uma obrigação específica, converteu-se em perdas e danos e a gente está no momento da expropriação. Para o CPC, nesse mesmo 833, acaso vocês queiram conferir, você vai observar lá que esses vencimentos, esses salários,
e agora, inclusive, os honorários advocatícios, que têm expressamente a disposição de serem verba de natureza salarial, o que está expresso no 85, parágrafo 14, com a mesma equiparação às verbas de natureza trabalhista, é que o CPC diz que esses salários só podem ser penhorados para quem ultrapasse ganhos mensais de 50 salários. Então, imagine, de acordo com o texto da lei, só quem tem ganhos, vejam só, é ganho mensal. Ganho mensal, se você fizer uma conta aí de 998, não é esse o salário? Veja quanto dá aí. Faz uma conta básica. Dá quase 50 mil. Já fez a conta aí? Sim. Só é a partir de 50. Pronto, então, ganhos módicos mensais de R$ 49.900 estão preservados e, a partir daí, realizar-se a penhora. Ano passado, numa situação em Goiás, a matéria chegou ao STJ e a discussão é a mesma que eu estou travando com vocês desde o início da exposição. O devedor era considerado um devedor contumaz e a ordem do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi bloquear 30% do salário. Essa semana, novamente, a matéria chega ao STJ em outro precedente e o STJ confirma a decisão de um Tribunal de Justiça de se realizar bloqueio de até 30% do salário para débitos em geral. Agora, acaso isso lhes interesse e lhes interessa em matéria civil, quando você observa o precedente traz sempre o mesmo elo subjetivo. O devedor é contumaz. Já se tentou a expropriação de qualquer outro patrimônio. Sem sucesso, determine-se o bloqueio judicial de até 30%. Esse último precedente que saiu agora envolve nada mais, nada menos do que a instituição bancária. E as instituições bancárias são ferozes, né? E elas, inclusive, têm o recheio do bolo para realizar essa expropriação, porque elas, inclusive, estão ali atentas, né? Por vezes são detentoras, né? São as empresas parceiras ali pelo crédito de salário, né? Então, elas realmente sabem, conhecem da movimentação, ficam atentas àquele contexto. É uma discussão interessante, porque você tem uma lei que proíbe e tem um Tribunal de Justiça que interpreta a lei que nega, antagoniza a lei. Porque para o CPC, se você olhar a lei, isso é praticamente impossível. Só se poderia, exceto as obrigações de natureza salarial, penhorar realmente os montantes acima de 50 salários. Na minha humilde opinião, o legislador atendeu uma classe, um interesse. Porque esse código é um código democrático. Houve negociação no código. O código foi todo negociado. Inclusive, quem participou do projeto do código comentou isso o tempo inteiro. O que é que eu quero lhes dizer? Houve aquele movimento, Didier mesmo dizia, Sabrina, o movimento legislativo, ele usou um termo que eu nunca esqueço, é peculiar. Isso quer dizer tudo, né? Que ele, inclusive, dizia, se você constrói um artigo hoje, aí tem lá uma sessão na Câmara, quando você volta, não tem mais aquele artigo. Não tem mais, já mudaram, inclusive já raros foram os artigos que resistiram ao processo legislativo. E esse 833, ele realmente estava buscando o atendimento de uma classe diferenciada da sociedade brasileira. Pensem comigo, que você permitir a penhora apenas, né, daqueles que tenham valores de rendimentos mensais acima de 50 salários mínimos, mas eu acho que o caminho não é o STJ confrontar a lei que a ele cumpre interpretar. Seria realmente lidar com a logística de uma alteração legislativa que eu acho que é mais razoável e a gente permitir uma medida mais séria nesse sentido, além da hipoteca judiciária, a questão do protesto da decisão judicial, com esse movimento do crescimento dos cartórios, porque os cartórios nunca cresceram tanto no país como agora. A gente tem uma atividade de desjudicialização imensa. Pensem comigo, a desjudicialização toma conta do judiciário hoje, né? Quando se concebeu a possibilidade de protestar uma decisão judicial falando de execução, pegar a decisão, pegar o trânsito, comprovar que o fulano não pagou em 15 dias, levar para o cartório e protestá-la. Né? Afora as demandas que estão desjudicializadas, inventário, partilha, agora até uso capião, né? Divisão, demarcação de terras.
Oi? O que do casamento? Divórcio. Divórcio, separação, né? Inclusive sem limite de tempo. Já tem alguns divórcios aqui na Bahia realizados 48 horas após a celebração do casamento, né? Sem nenhum problema. Aqui na Bahia, inclusive, a coisa é rápida. Casa e descasa fácil, né? Sem nenhum prejuízo aí, sem nenhum... Depois, grande problema, não sei se alguém é do núcleo de família, é acertar as contas do buffet parcelado. Essa é uma bronca danada, né? Quem vai pagar o quê? Né? Eu não fiz ainda um divórcio em horas de celebração do casamento. Mas eu fiz um divórcio com 7 dias após o casamento. E o rompimento se deu na lua de mel mesmo. Eu fui contactada na lua de mel. E disseram, a senhora já providencia um horário aí na agenda, a gente vai voltar em voos diferentes, porque no mesmo voo a gente não volta. Tem noção disso? E aí foi a festa toda parcelada. A recomendação é pagar a festa à vista. Porque depois, se na lua de mel, né, não der certo, você não tem que... É melhor programar a festa antecipadamente. Mas o que eu ia comentar, estou brincando só para a gente dar risada, mas é real, é que eu entendo que a gente tem que buscar medidas como inscrição dos devedores nos cadastros de maus pagadores e não apenas trabalhar a logística dessas expropriações tradicionais para a gente tentar buscar a concretização dessa tutela, né? Realizada a penhora, gente, tem que proceder à avaliação, se ela não for em pecúnia. A avaliação é feita pelo próprio oficial. O CPC diz que se o bem for difícil de ser avaliado, ele pode comunicar o fato ao juiz. Lembrem disso, porque às vezes eu recebo essa dúvida. Sabrina, mas o oficial de justiça sinalizou que não vai realizar a avaliação dos bens que ele lavrou lá no alto. A possibilidade que ele tem de não realizar a avaliação é justificar que ele, por exemplo, não tem habilidade técnica ou conhecimento técnico para aquele bem. Por exemplo, uma outra casuística, penhora de selos. Em regra, esse profissional que vai proceder à avaliação, ele tem que ter um conhecimento muito específico, né? Um conhecimento rudimentar vai gerar um sério prejuízo ao custo dessa execução. Obras de arte, não, os oficiais não têm. Às vezes, alguns oficiais aqui no fórum, eles inclusive alegam inabilidade técnica para imóveis, a depender da área, a depender de onde o imóvel esteja, em que condição esteja, porque eles vão dizer, olha, há uma mudança mercadológica sempre marcante ou recente nessa área e eu não tenho habilidade técnica no ramo imobiliário para proceder a essa avaliação, né? É ele mesmo. Desde 2006 é ele. Antigamente não era ele. Até 2006 você tinha 2 servidores. Oficial e avaliador. 2 pessoas diferentes, separados. O oficial lavrava o auto, retornava para o cartório e dizia, já fiz a minha parte, agora designe um avaliador. Só que havia uma perda muito grande de tempo. Então, em razão da economia e da celeridade processuais, desde 2006, entendeu-se, e assim também, através de disposição do Conselho Nacional de Justiça, que a função do oficial seria privativa do bacharel, porque não era. Tem muitos oficiais antigos que não são bacharéis em direito. Não, tem nível superior, mas eles não são bacharéis em direito, né? Inclusive, eu já tive alguns alunos em graduação oficiais de justiça. E aí determinou-se que eles fossem bacharéis e que eles cumulassem as funções. Tanto é que no próprio script do concurso vem lá, oficial avaliador. Os que já estavam na ativa foram qualificados pelo Tribunal de Justiça para tomarem conhecimento acerca de avaliação e os novos já tomam o curso de qualificação para se aparelharem para a função de avaliador. Só que o próprio CPC diz assim, ó, o oficial de justiça realizará a avaliação quando for o caso. Veja que existe uma abertura aí. Quando for o caso, porque ele pode simplesmente dizer, eu não tenho habilidade técnica para lidar com esse tipo de avaliação. Eu assisti a penhora de objetos de um colecionador do Superman. Gente, eu nunca vi aquilo, né? Tinha de tudo que vocês imaginarem. Tinha bonecos, tinha sandália, tinha blusa, tinha Superman. Ele era um colecionador de objetos Superman. Tinha uma dívida com o Banco Santander. Imaginem. E foi realizada a penhora, a chave do carro. Quer a chave?
já eu acabo, só vou finalizar, arrematar aqui. Foi realizada a penhora sobre esses objetos. O oficial de justiça literalmente jogou a toalha, tendo em vista a especificidade dos bens em objeto do presente autolavrado, requer a designação de oficial avaliador. O processo ficou parado 3 meses até encontrar alguém à altura que pudesse realizar essa avaliação. Porque realmente não é uma matéria fácil, né? Você saber... Gente, tinha toalha, tinha revista, tinha gibi em preto e branco, tinha revista em inglês, em tailandês, em francês, tinha toalha, tinha uns bonecos que eram quase do meu tamanho, que sou baixinha, né? E aí, para se proceder à avaliação. A sorte é que o devedor resolveu remir a execução, né? Para tomar de volta aquele patrimônio e realmente quitar o saldo executivo, dando-se por satisfeita a obrigação. Mas, em arremate, realiza-se a avaliação, oferece-se esse bem ao credor, se o credor se interessa, ele adjudica. O que o CPC diz? Que a adjudicação vai extinguir a execução. Se não, meus irmãos e minhas irmãs, segue-se a alienação. A alienação que vai se dar por iniciativa do próprio credor. Sabrina, o credor pode tomar a iniciativa de vender? Pode, sobre a fiscalização do juiz. E hoje, vocês podem consultar o próprio OLX. O que tem de bens que são bens objeto de alienações judiciais no próprio OLX e que estão relacionados a processos, não está no gibi, é só vocês pesquisarem. De casas, a objetos pessoais, a automóveis, né? Inclusive, você vê que o preço, inclusive, é sempre um preço mais atrativo. Apesar de, na teoria, não se permitir a venda a preço vil, a gente sabe que ainda há, não é, uma diferença mercadológica desses bens que são objeto de expropriação. Se o credor não se interessar pela alienação privada, aí realiza-se o chamado leilão. O CPC de 2015 acabou com aquela antiga praça que ninguém nunca viu na vida. Lembram? Porque antigamente se falava em praça e leilão. O CPC diz não. Não sendo a iniciativa particular da venda, a venda será feita por leilão. Que o CPC, ainda num caminho a ser percorrido, determina que seja preferencialmente eletrônico. Ele vai dizer que o leilão seja preferencialmente eletrônico e, não sendo possível, realize-se o leilão presencial nos termos que nós já estamos acostumados. Vendido esse patrimônio, enfim, meus irmãos, dar-se-á a quitação do débito e a satisfação do credor. Né? E aí, depois de alguns bons anos, né, por vezes os herdeiros fruem desse patrimônio, né, nessa cadeia executiva brasileira. Alguma dúvida? Alguma consideração sobre o cumprimento de obrigações de fazer e não fazer? Deu para pegar aí a tutela específica, medidas típicas, medidas atípicas, conversão em perdas e danos, e toda a logística. É exatamente essa a logística do cumprimento. E as novidades do STJ sobre a matéria. Pontos altos, a questão da utilização das medidas típicas para depois as atípicas. E, para mim, o maior debate diz respeito à súmula 410, que a gente conversou, né, sobre o marco inicial da efetividade da multa, que é as trentes ou as treentes lá, se há ou não a necessidade de intimação pessoal. Tá certo? Fiquem com Deus, um prazer estar com vocês. Um beijo aí para quem está no interior. Um abraço para vocês, bom trabalho, muita luz aí, viu, gente? Que vocês sejam muito prósperos na função de vocês e até a próxima.